que estava coordenado, e hoje temos também sessão de abertura à hora certa. Queria antecipadamente avisá-los que não há coffee break. Portanto, não havendo coffee break, há um coffee station que está lá fora. Quem quiser ir tomar café ou comer qualquer coisa, tem lá sandes, bolinhos, fruta, etc. Vamos então passar para a mesa seguinte. A mesa seguinte tem por título Público e Privado, Competição ou Cooperação, a ver se desta vez conseguem dar resposta. O moderador desta mesa é o professor José Aranda da Silva, a quem eu peço antecipadamente para terem atenção o tempo, ou seja, tem menos 15 minutos do que aquilo que estava programado, mas, portanto, sei que ele vai dar conta do recado. Ele não me ouve, mas eu depois volto a chateá-lo. Vou chamar o professor José Aranda da Silva cá para cima como moderador já. E dar umas pequenas notas biográficas sobre o nosso moderador. José Aranda da Silva é doutor honoris causa pela Universidade do Porto, licenciado em farmácia, coronel farmacêutico do Exército. Peço desculpa, estão a fazer muito barulho aqui à frente, só se importam, é o entusiasmo, eu sei. Vou repetir outra vez, coronel farmacêutico do Exército, consultor na área da saúde e do medicamento e produtos de saúde, foi bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, presidente do Infarmed, professor, investigador e membro da Fundação SNS. Peço uma salva de palmas para o professor e dou-lhe a palavra. Vão sentando já. Vai sentando já. É para estar a seguir, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou tentar cortar o tempo que tinham dado. Em primeiro lugar, queria agradecer na pessoa do Sr. Carlos Alves, que não estou a vê-lo agora aqui como Presidente da Associação, o convite que me foi feito. O título, como sabem, é Público-Privado, Competição ou Cooperação. Quero fazer uma declaração de interesses. Eu sempre defendi a cooperação entre o público e o privado e depois de apresentar os palestrantes e o comentador, irei fazer uma pequena apresentação muito rápida que depois ficará disponível no site para poupar tempo e não irei perder tempo com isso. Quero dizer que esta questão da complementaridade, vou contar uma pequena história. Eu estive, como sabem, sou militar, logo a seguir ao 25 de Abril participei no gabinete do então Secretário de Estado da Saúde, Cruz Oliveira, que era também meu camarada militar da Força Aérea, onde se já discutia o SNS, mais tarde o Arnoux deu o kick-off, mas uma das questões fundamentais que se discutia na altura era mesmo a complementariedade já, ou íamos criar um serviço totalmente novo. E até porque havia barreiras muito grandes. Lembro a discussão, por exemplo, da privatização das farmácias e dos laboratórios de análise. Havia 2 mini tal farmácias e mini tal, infelizmente, laboratórios de análise. Infelizmente, hoje há 4 ou 5 só que houve uma fusão. Isso era impossível fazer. A questão havia muitas coisas que logo no princípio, na criação do Serviço Nacional de Saúde, foram colocadas no setor privado. E isso até devido à forma como foi feita a integração dos serviços médicos sociais. Vou apresentar então aqui os meus companheiros de mesa. Portanto, temos 2 economistas, um gestor, aqui um boticário e um médico. Lamentavelmente não está aqui uma parte da profissão extremamente importante da saúde, que são os enfermeiros e que são os mais numerosos. José Bento, Presidente do Conselho de Administração da Administração dos Hospitais de Cascais e também CEO da administração, CEO do Grupo Ribera Portugal. Pedro Pita Barros, nem valia a pena apresentar, mas é economista, tem uma cátedra na Novas de Lisboa, tem um blog que eu gosto muito de lá em ver, e que vou imitá-lo também, porque acho que tem muita informação atualizada. Temos depois
o Dr. Pedro Beja Afonso, de Coimbra, neste momento responsável pela administrador executivo do Hospital da Luz na zona centro, mas também teve funções, que eu me recordo, noutros hospitais públicos, talvez na Figueira da Foz, não me recordo bem, mas julgo que lembro que sim. E, finalmente, o meu amigo também, António Vaz Carneiro, professor jubilado, e que foi o grande introdutor da medicina baseada na evidência no nosso país, que deu um contributo para a melhoria definitiva da melhor utilização das tecnologias de saúde e também da melhor prática da medicina, além de projetos que neste momento continuam em curso. Eu vou passar... Onde é que estão os meus slides? De alguém do apoio que eu tinha aqui uns slides para passar. São muito rápidos. E eu acho que é muito importante, quando falamos no sistema de saúde em Portugal, e em particular no Serviço Nacional de Saúde, recordarmos que ele não nasceu por geração espontânea, que há um historial que se foi construído ao longo dos anos, e principalmente em 1971, com a reforma de Gonçalo Ferreira, mas que era protagonista até o Ministro da Saúde, o pai do atual Presidente da República, e que criou os primeiros centros de saúde e o conceito de centro de saúde, que foi dos primeiros conceitos lançados na Europa. Está aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Também queria dizer que o que falasse no Serviço Nacional de Saúde começou não só no programa do MFA, como também no programa do primeiro governo provisório, como ali está claramente expresso. Está aqui qualquer coisa que eu não estou a acertar. Explique-me lá bem este equipamento. Isto é um bocado diferente. É só para gravar. Está tudo bem, está tudo bem. Isso é para gravar, julguei que fosse... Não. Diga? Está aqui o ponteiro. Eu não tinha visto o ponteiro ainda. É importante também recordar que, no fundo, foi a Constituição que consagrou o Serviço Nacional de Saúde e delimitou de forma muito clara, e ainda hoje em vigor, qual é o âmbito do nosso sistema de saúde numa perspectiva global. Também é importante recordar que teve grande oposição, nomeadamente da Ordem dos Médicos, e teve também oposição de alguns partidos políticos. E também é bem importante recordar neste momento, e eu vi muito intensamente à altura, as dificuldades que houve de integração da estrutura que havia dos serviços médico-sociais, que era um sistema, no fundo, bismarckiano de saúde, porque a maior parte dos recursos financeiros não foram transferidos para o Serviço Nacional de Saúde. Queria só, para ajudar, já estão, os participantes conhecem estes slides já da véspera, de qualquer maneira é importante refletirmos o posicionamento das duas últimas leis de bases e a diferença brutal que havia entre uma e outra, e recordar que neste momento está uma lei de base em vigor que, de certa forma, além da Constituição, também limita grandes mudanças no nosso sistema de saúde. Em 90 era apoiado claramente o setor privado, na lei de 2019 a perspectiva é bastante diferente, a complementaridade aparece como dominante. Isto ficará no site da APDH, portanto não vou perder muito tempo a ler isto. Mas a ideia geral, no fundo, é que há limitações que têm de ser pensadas antes de se fazer modificações que podem não ter base legal. E terminaria por aqui e passava, desde já, a palavra ao primeiro interveniente, que é o professor Rita Barros.
Muito bom dia. Obrigado ao Carlos Pereira Alves pelo convite para estar aqui. Espero que ele não se arrependa no final. Mas eu vou tentar responder à pergunta colocada no final da minha intervenção para amenizar essa parte. Bom, um comentário rápido, esta primeira parte da legislação que foi apresentada, ou desta evolução. Eu acho que é muito interessante porque reflete, em certa forma, também o momento político e social do país em cada uma destas alturas. Porque quando em 1990 se tem aquela parte toda de desenvolvimento, de apoio ao desenvolvimento do setor privado, havia uma desconfiança do que é que ia ser o Serviço Nacional de Saúde ainda. Hoje em dia, ultrapassada essa desconfiança, tem-se uma primazia do setor público. Eu acho que, em grande medida, a legislação reflete o sentimento social que se foi criando, mas, ao mesmo tempo, não diminui em nada o tipo de interações entre público e privado que existiam e que existem hoje. Okay? Isto porquê? Eu vou-me centrar na parte de comentário sobre esta relação público-privado do lado da prestação. Na verdade, nós podemos falar em combinações público-privado no lado do financiamento, que é a parte de seguros, pagamentos diretos e financiamento público, e podemos falar da parte da prestação. A parte do financiamento, eu sugiro que leiam o artigo do Oscar Gaspar no Expresso da semana passada, onde ele também faz esta distinção, e poupa-me a necessidade de a fazer aqui. Quando nós falamos da parte da relação público-privado, na parte da prestação, muitas vezes confundimos ou metemos na discussão ao mesmo nível três perspectivas que são muito diferentes e que afetam esta lógica de concorrência ou cooperação. A primeira delas é a perspectiva do cidadão, a segunda é a perspectiva do Serviço Nacional de Saúde, a terceira é a perspectiva do Ministério da Saúde, enquanto organizador do sistema de saúde como um todo e, portanto, acima do Serviço Nacional de Saúde. E porquê é que estas perspectivas são importantes? Porque, do ponto de vista do cidadão, se pegarmos em cada um de nós e se olharmos para o público e para o privado, o que mais nos chama a atenção é que eu posso escolher. Eu posso escolher ir ao público, posso escolher ir ao privado. E se isso é assim, eles vão estar sempre em concorrência enquanto parte do leque de opções que eu tenho. Eu tenho várias opções no público, eu tenho várias opções no privado, eu decidirei, e muitas vezes terei combinações de opções. Okay? Muitas vezes temos combinações que não notamos. Se eu me sentir doente, posso ir a um médico no setor privado, posso ao mesmo tempo tentar agendar uma consulta com o meu médico de família. Então, ele tem médico de família. Sim, eu tenho médico de família em Lisboa. Tenho sorte. Posso depois, no seguimento de qualquer uma dessas consultas, ter uma prescrição e vou comprar medicamentos numa farmácia comunitária que é privada e que me vende um produto privado. E, portanto, a combinação público-privado na prestação tem muitas nuances aqui. Até posso ter a utilização simultânea dos dois. Portanto, do ponto de vista do cidadão, inevitavelmente estão em concorrência de alguma forma e constituem um leque de escolhas que eu posso ter. Algumas intervenções eu terei que escolher público ou privado. Se eu tiver que fazer uma operação à anca, não faria duas, uma no público e outra no privado, teria apenas uma e teria as coisas a fazer. Portanto, do ponto de vista do cidadão, parece-me evidente que eles estão em concorrência. Ponto. Okay? Do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde. Do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, temos aqui três camadas diferentes. Okay? Temos a primeira camada que é quais são os utentes que eu tenho e como é que eles formam as suas decisões. E, claro, se eu penso nos utentes que tenho no Serviço Nacional de Saúde, se eles têm a opção de ir ao setor privado, eu tenho uma concorrência com o setor privado enquanto SNS, enquanto unidade do SNS. Inevitável. Mas também tenho a possibilidade, se for uma unidade do Serviço Nacional de Saúde, de usar o setor privado através de contratação, ou de compra de serviços, ou de relação de mais longo prazo, o que eu lhe quiser colocar. Portanto, eu tenho aqui tal possibilidade de cooperação que terá que ser alicerçada numa relação que pode ser imediata. Se eu estiver a comprar um dispositivo médico que se esgota naquele momento essa aquisição, posso ter uma relação de médio prazo, podemos estabelecer um contrato a 3 anos para fornecimento de algo ou para a prestação de um serviço, posso ter uma relação de muito longo prazo dentro do Serviço Nacional de Saúde, através de uma parceria pública ou privada. E aqui 10 anos para atividades clínicas eu considero de longo prazo. Portanto, eu tenho aqui o instrumento de utilização de capacidade do setor privado, um instrumento à disponibilidade do Serviço Nacional de Saúde. E daqui a possibilidade de cooperação. E depois temos a terceira parte destas camadas, que tem muito a ver com a mesa anterior, que é o setor público e o setor privado, e o SNS em particular, têm concorrência pelos profissionais de saúde no mercado de trabalho. E, portanto, tem essa dimensão claramente lá presente. E aqui é a altura em que eu consigo tentar responder à pergunta do pluriemprego, se é bom ou se é mau.
Em geral, a resposta que nós damos do ponto de vista da análise económica é: se trouxer capacidade adicional, pode ser bom. Se for apenas redução da capacidade do SNS para permitir duplicação da atividade no setor privado, tende a ser mau. Hoje em dia, eu ponho um ponto de interrogação adicional, que é qual é o contributo que esta participação de pluriemprego tem para a diversidade e desenvolvimento profissional que os jovens querem ter. E isso é uma das dimensões que foi também focada pelo Daniel Ferro há bocado, que é como é que isto contribui, esta diversidade de experiências contribui, e se pode ser emulada também no setor público completamente ou não. Portanto, nós temos aqui, então, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, temos concorrência em duas dimensões, podemos ter cooperação numa das outras dimensões. Fica-nos depois a terceira dimensão, a dimensão do, não gosto de chamar regulador do sistema, mas do Ministério da Saúde, que acaba por ter uma tensão sempre inerente naquilo que faz quando olha para o público e para o privado. Porque tem, por um lado, a responsabilidade do Serviço Nacional de Saúde, o que o coloca muito na perspectiva do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, numa lógica de sistema, devia procurar alguma harmonização de funcionamento, porque a existência de setor privado, estando lá de alguma forma, também deve ter que obedecer a algumas condições que não sejam exatamente dizer que o privado tem que fazer tudo aquilo que o público quer, nem que tem que ser da mesma forma que o setor público faria. Porque uma das vantagens de ter um setor privado é ter diversidade de experiências. E, portanto, temos aqui, de um ponto de vista global do sistema de saúde, opções estratégicas do Ministério da Saúde, em que vai ter que aceitar, em algumas áreas, concorrência, será inevitável, noutras áreas poderá limitar essa concorrência pelas regras que coloca, noutras áreas até limita a concorrência por limitação da intervenção do setor público. Por exemplo, Rede Nacional de Cuidados Continuados. Quantas unidades públicas foram construídas para fazerem parte dessa rede? Versus o contratar fora, junto do setor privado, sem fins lucrativos, muita da atividade. E, portanto, nós temos aqui uma imagem global de, sendo o setor privado para o sistema de saúde um dos parceiros, sendo para o Serviço Nacional de Saúde um possível instrumento, muitas configurações possíveis de acordo com o que está. Portanto, é difícil dizer se devemos ter apenas um formato ou um outro formato. De certa forma, para cada caso, teremos que olhar quais são as vantagens e desvantagens dessas relações. E reconhecer que essa concorrência vai lá estar. Ainda ligando como um comentário, por isso é que eu não fiz perguntas no painel anterior, porque tinha esta possibilidade agora de meter, não é? Na parte de profissionais de saúde, concorrência de profissionais de saúde, um aspecto importante dessa concorrência não é só estas condições que estão a ser colocadas ou aquilo que o Luís Gouveia estava a falar há bocado que faziam. É pensar de uma forma dinâmica, que é, no dia em que o Serviço Nacional de Saúde conseguir ter a agilidade suficiente para reter mais profissionais, o setor privado, entretanto, já vai mudar também o que faz para conseguirem ter mais atratividade. Portanto, vai haver ali uma corrida por profissionais com outras dimensões, se eles tiverem escassez. 5 minutos que já terminaram. Fico-me por aqui. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela tua capacidade de síntese, e pedi ao Dr. Beja Afonso para fazer a sua intervenção. Muito bem. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui presente. É um gosto estar aqui entre amigos, que já não nos vimos há algum tempo. Passei muitos anos a gerir hospitais públicos e também na RS, e estou mais recentemente no setor privado. E, portanto, aqui hoje represento-me a mim próprio, não estou a representar naturalmente nenhuma entidade privada, e represento o meu pensamento. Relativamente à questão de fundo deste painel, se o público e o privado são concorrentes ou complementares, a mim parece-me que, no essencial, claramente são complementares, sendo que também admito, como já foi referido, que possa haver franjas de concorrência, nomeadamente por questões de recursos. Porém, é um bocadinho mais à base daquilo que pode ser um modelo concorrencial, e a primeira pergunta que eu faria, se estivermos a falar de concorrência, que é um termo económico, e estivermos a falar de economia e de mercado, parece-me que não estão reunidas as condições para falar em concorrência entre duas entidades, uma que tem uma percepção para o cliente de um serviço gratuito, que paga via impostos, mas quando utiliza não tem percepção de preço, e outra quando utiliza um setor privado, paga, sente o preço do serviço que está a escolher. E, portanto, por aqui, diria que parece-me difícil acharmos que estamos a falar em entidades ou instituições concorrentes,
E eu, na minha visão de Coimbra, evidentemente que não acho que estou a concorrer com os hospitais da Universidade de Coimbra, acho que tenho um papel a cumprir de suporte à saúde e de oferta de serviços de saúde na região centro, não acho que esteja a concorrer com nenhum hospital público. E nós, olhando de facto para a história do SNS, que foi aqui muito bem apresentada, percebemos que essa é exatamente a gênese do SNS. Ou seja, a mim parece-me que de facto hoje estamos a celebrar, e estamos no ano de 45 anos do SNS, aquilo que é a grande preocupação de uma sociedade solidária e social é as pessoas não empobrecerem quando ficam doentes ou quando recorrem aos serviços de saúde. Portanto, eu acho que essa gênese desse pensamento de salvaguarda da rede social foi aquilo que nos moveu ao longo de todos estes anos e daí o privado, como foi referido, está presente nas mais diversas instituições públicas, seja através de fornecimento de serviços de saúde, seja através de dispositivo médico, seja através de uma rede farmacêutica, seja através de muita coisa. Agora, parece-me que, de facto, a nossa sociedade, nos últimos anos, essencialmente, tem colocado esta tónica do dicotomia público e privado. O que, na realidade, acho que é um pensamento mais balizado por questões políticas do que mais balizado por centralidade na pessoa. Porque aquilo que o SNS quis construir e construiu ao longo destes anos foi, de facto, que a pessoa tivesse acesso aos cuidados, por isso é que se construiu logo um setor convencionado, seja de meios de diagnóstico complementares, seja de uma rede de médicos, seja de imensas coisas, seja do programa quando ainda me lembro, no início das agências de contratualização, aqui com a professora Nescoval, e de facto o grande ímpeto e o grande interesse era que as pessoas tivessem acesso à saúde, tivessem liberdade de escolha, implementássemos modelos de ferramentas de gestão, e ao longo do início deste século tudo isso estava de facto numa agenda de qualidade e numa agenda política, e não parece que houvesse aqui grande tema de discussão pública, se é público e privado. Até porque, à data, apareciam experiências, como aqui já foi referido, ao Hospital Amadora Sintra, portanto, um hospital construído pelo público e gerido por uma entidade privada, as PPPs e os hospitais públicos também eles próprios evoluíram primeiro para a PSA e depois evoluíram para a EPS, e, portanto, todos achávamos que, de facto, era preciso incorporar nas organizações modelos racionais de gestão. Era preciso haver também aqui outros dispositivos que fomentassem a concorrência, mas na realidade acho que existe aqui franjas de concorrência e acho que a concorrência é salutar no princípio que nos exige demais e nos obriga a procurar melhor. Portanto, eu quando estava a gerir hospitais públicos, os exercícios que fazia frequentemente era verificar as questões do benchmarking e ver como é que estão os outros hospitais. E a minha lanterna, que eu procurava atingir, até muitas vezes, os hospitais PPP, que eu sabia que tinham outras ferramentas de gestão e eram esses indicadores que eu procurava. E, portanto, nesse sentido, também acho que havendo aqui algum tipo de concorrência, ela será salutar, porque nos obriga, seguramente, a ser melhores. Agora, de facto, a nossa sociedade mudou ao longo de 45 anos. E não me parece que o pensamento estratégico de saúde tenha mudado tanto como a sociedade mudou. Nós hoje, e voltando àquilo que era ao início deste século, quando estávamos nas agências de contratualização, creio que tínhamos um pensamento mais moderno e modernizante da nossa sociedade e da nossa gestão em saúde do que aquilo que eu vou ouvindo hoje, apesar de, nos últimos, desde 2018, estou ligeiramente mais afastado destes fóruns e destas políticas públicas de saúde, estou mais preocupado com o projeto local. As pessoas mudaram, as organizações mudaram, já dissemos aqui também que os médicos mudaram, e o que é certo é que nós não podemos fugir da realidade que há 5 milhões de portugueses que já têm uma segunda cobertura. Por alguma razão é, porque as pessoas querem escolher. As pessoas querem escolher a instituição onde vão, as pessoas querem escolher o médico que vão ser, para o qual vão ser consultados, as pessoas querem uma segunda opinião. Portanto, há 5 milhões de portugueses que escolheram, de facto, ter uma segunda cobertura, seja ela ADSE, seja ela seguros ou planos de saúde. Todos, quando falamos de SNS, já estamos a falar, de facto, naturalmente para a totalidade dos portugueses, mas há, de facto, um conjunto de portugueses que tomou as suas opções. E provavelmente vai continuar a querer tomar as suas opções, vai continuar a querer escolher a instituição, vai continuar a querer escolher a hora da consulta, onde é que realiza o exame, conhecer o seu médico, ter uma relação personalizada com o seu médico. Portanto, isso é inequívoco. E entramos num processo de acharmos que estamos a concorrer uns contra os outros, acho que só vai, de facto, acho que vamos estar a competir por doentes que não faz sentido. Acho que não é essa a perspectiva de uma instituição do SNS, tem uma visão, na realidade, de garantir a saúde da população de uma forma tendencialmente gratuita e garantir o acesso e fazer com que as pessoas, de facto, tenham acesso aos cuidados sem empobrecer.
e acho que, de facto, pode degradar, de facto, o ónus daqueles que pagam os cuidados, que no final do dia é o contribuinte e são todos aqueles que têm seguro de saúde. E, portanto, perante as características daquilo que é um serviço público, e nós há pouco estávamos a falar da saída de médicos e da saída de recursos, na realidade, o serviço público, como o temos, e faz sentido que o tenhamos, porque temos, de facto, somos um Estado solidário e devemos garantir que as pessoas têm acesso aos cuidados de saúde e que não empobrecem quando estão doentes, é um serviço de saúde que tem que ter redes de acesso, tem que ter malhas de acesso. Por isso é que foi montado com uma lógica de cuidados de saúde primários, ou seja, a pessoa não pode dizer eu tenho aqui uma dor lombar e vou marcar uma consulta no ortopedista ou no neurocirurgião. Na nossa rede pública, como nós estamos a falar de cuidados gratuitos e de acesso a toda a população, tem que ter uma rede de acesso. Agora, quantos de nós estamos aqui nesta Assembleia, neste painel, de facto está disponível para, se precisar de ir ao oftalmologista, ir marcar uma consulta no centro de saúde, ter uma credencial para ir para o hospital e, portanto, quem pode escolher outro tipo de acesso e outro tipo de cuidados, vai escolher na realidade. E nessa perspectiva, aquilo que temos que pensar é, de facto, parece-me a mim, e pela experiência que tenho ao longo destes anos, o que é que de facto é importante? É colocar a centralidade das pessoas e no acesso e naquilo que as pessoas procuram, ou é continuarmos com as mesmas receitas que tínhamos no início deste século, que é aquilo que está em causa. Eu hoje, quando vejo a reforma do setor hospitalar público, vejo tudo o que aconteceu no início do século, ou seja, ou antes. CRIs que aconteceram nos anos 90, o LIS que aconteceram nos anos 90, o SFs, que ainda ouço falar em reformas de cuidados de saúde primários, eu acho que é mais a reforma daqueles que fizeram os primeiros USFs, que é o que os nossos amigos, muitos deles já se reformaram. E, portanto, o que eu não vejo aqui no nosso sistema é uma área criativa. Tudo isto surgiu porque houve iniciativa, houve o Amadora Sintra que teve uma experiência diferente e permitiu avançar para as PPPs. Houve os hospitais SA, que não foram todos ao mesmo tempo, que permitiu avançar depois para mais hospitais EPE. E hoje não temos inovação no nosso sistema de saúde, sobre diferentes formas de financiamento, sobre diferentes formas de parceria com os hospitais privados, e isso, de facto, acho que estamos, e a título de término quase aqui da minha comunicação, estamos, e isso preocupa-me, como português e como pessoa da saúde, trabalhou muitos anos no SNS, de facto estamos a praticar as mesmas receitas e os resultados não vão ser seguramente diferentes, até porque não estamos a fazer nada que não tenha sido feito há 20 anos atrás. E eu acho que as pessoas hoje, as organizações, o cidadão, os médicos, os profissionais, procuram receitas diferentes para os seus problemas. Ok. Obrigado. Obrigado. António, deixa lá o telemóvel. Não estava aqui só a fazer as minhas notas. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Rapidamente gostava de agradecer o gentil convite que me fizeram para estar aqui. Eu hesitei em vir para esta mesa, porque eu sou o único clínico aqui na mesa, mas precisamente porque era o único clínico achei interessante vir. Um grande abraço para o meu querido amigo Arana da Silva, que já nos unem lutas comuns de muitos anos, cumprimentar o resto da mesa, com um especial carinho e amizade para o Pedro, do qual nós discordamos em cerca de 80% da visão das coisas, mas ele é melhor que eu, portanto, sigam o que ele diz e não o que eu digo. E, no fundo, a minha ideia era dar uma visão clínica deste problema. É um problema fascinante, que habitualmente tem contornos políticos, mas eu gostava de tentar dar uma solução para este problema, de quem é que produz os cuidados, sugerindo uma nova área de conhecimento que se está a desenvolver aceleradamente, que é o chamado cuidados centrados no doente. Conhecem bem os cuidados centrados no valor, portanto, Value Based Healthcare do Michael Porter, que relaciona os resultados em saúde com o custo, e agora vem-se juntar uma maior ênfase nos outcomes, aquilo que os doentes nos dizem que é importante para eles. E quando nós analisamos isso, e já há uma literatura grande só à volta disto, ficamos de boca aberta. Todos estamos convencidos que sabemos o que é que os doentes querem e pensam sobre a sua saúde, mas quando vamos analisar, há sempre uma discrepância muito marcada. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para fazer esta comunicação convosco, mas gostava de vos dar duas ou três histórias que eu acho que são interessantes para depois podermos discutir. Mas a ideia de base é, se nós nos concentrarmos naquilo que os doentes querem, se é privado ou é público passa a ser relativamente secundário. Pese embora eu reconhecer que a complexidade do assunto é muito grande, como é óbvio, não é? Não estou a reduzi-la. Mas aqui há uns anos atrás,
Nós temos seguido esta coisa do Value-Based Healthcare desde o início, e agora nomeadamente com o ICHOM, que é o International Consortium of Health Outcomes Measurement, que é no fundo o desenvolvimento dos indicadores de saúde dados pelos doentes, que são importantes para os doentes, logo desde o início, não é? Quando o Michael Porto veio cá, ali na Universidade Católica, e todo este tempo tem sido muito interessante olhar para esta evolução. E uma dos trabalhos que eu apresentei foi na União Europeia, em Bruxelas. Fui lá fazer um trabalho, no fim de uma coisa igual a esta, um quarto igual a este, e de repente no fim vem um senhor numa cadeira de rodas, muito pequenino, que diz: gostei muito daquilo que você fez, é esta a resposta, de facto, os doentes têm que estar ouvidos. Quem era? Era o presidente da Rede Europeia de Doentes com Artrite Reumatoide. Era um caso muito grave, que estava numa cadeira de rodas, não é? Ele virou-se a mim e disse: gostei muito. A artrite reumatoide é uma das doenças que mais presta a toda esta abordagem, já que é uma doença crónica de mortalidade, que não é muito elevada, mas uma pesada mortalidade. Ele disse: sabe qual é? Então, dizia ele: qual é a coisa mais importante para os doentes com artrite reumatoide? Sabe? Sei, disse ele. Sei. Então o quê? É dor. Não. Bom, então aquela rigidez matinal que a pessoa não se consegue pôr a gravar? Não. Bom. O cansaço, aquele cansaço que estes doentes têm limitativo, não conseguem trabalhar, aquilo... Não. Então o que é? Uma boa noite de sono. Estavam lá alguns diretores gerais das grandes multinacionais, eu vou ter com eles e perguntei: há algum ensaio clínico que olhe para a vossa medicação da artrite reumatoide que melhore uma boa noite de sono? Zero. Quando cheguei a Lisboa, pedi ao meu grupo fazer uma revisão sistemática deste problema, que me interessou muito ver, que havia um paper muito interessante no Annals of Rheumatology, acerca de uma guideline da EULAR, em que eles punham de um lado, era um quadrado com duas retas. De um lado era aquilo que importava aos doentes, do outro lado era aquilo que era investigado. E o que importava era por bolas. Quanto maior fosse a bola, mais era importante para os doentes. Quanto maior fosse a bola nos investigadores, mais tinha sido investigado. E uma grande bola do lado dos doentes era sleep. Do lado dos investigadores, zero. Nem era mencionado. Portanto, temos aqui um problemita. Temos um problemita sério que, de resto, pode ser até espalhado para outros casos. Quando analisamos cuidadosamente aquilo que é a produção e a qualidade da produção, temos surpresas. Precisamente um dos estudos do ICHOM foi feito nos doentes que têm que fazer prostatectomia radical por cancro da próstata. Eles compararam dois hospitais, um hospital alemão e um hospital sueco, e verificaram que um dos indicadores mais importantes, que era a mortalidade aos 5 anos, era baixa. Ninguém morre com o cancro da próstata, talvez 2% em cada 5 anos, talvez 98% de sobrevivência, 96% de sobrevivência, por aí. Eram iguais, eu poderia afirmar, estes hospitais são iguais. Um momento. Depois falou-se com os doentes e disse: o que é importante para você? Duas coisas: disfunção sexual e incontinência. E aí, quando nós analisámos os doentes dos hospitais, num deles a incontinência era 1/3, a taxa de incontinência pós-cirurgia era 1/3 da do outro, e de disfunção sexual era 1/4. Eu acho que todos os homens nesta sala, não desejo que tenham o cancro da próstata, se tivessem essa informação, sabiam qual era o hospital um dia, não era? Portanto, esta nossa convicção de que sabemos o que é importante para o doente e que, portanto, podemos desenhar os sistemas de saúde à volta do doente, parece-me muito questionável. E, de facto, agora já há uma síntese, para terminar, entre estes dois campos. O chamado campo dos cuidados baseados no valor e os cuidados centrados no doente. Os cuidados centrados no doente é muito mais do que perguntar ao doente o que é importante para ele. Chega, por exemplo, a ser o desenho dos institutos e dos hospitais de acordo com aquilo que os doentes acham que é bom. Estamos, portanto, numa revolução total, completa e total. O que aí vem nos próximos 5 anos é radicalmente diferente do que temos hoje aqui. Nos próximos 10, a prática clínica vai ser 2 desvios padrões para aquilo que nós temos, nomeadamente com as novas tecnologias. E porquê que tudo isto é importante? Porque há decisões que temos de tomar até em termos daquilo que são o que nos vai aparecendo todos os dias. Eu vou dar 2 exemplos, dois pequenos estudos muito rápidos. O primeiro é um estudo feito em França, em que eles foram olhar para a mortalidade dos doentes internados no serviço de urgência, mas que não eram admitidos durante a noite. Iam ao serviço de urgência e não havia vaga, ficavam no serviço de urgência. Gente mais velha que 65 anos de idade, só hospitais franceses, públicos e privados, e aquilo que eles mediram foi a mortalidade, as taxas de complicações e a demora média dentro do hospital. A amostra foram 1.600 doentes, e o que aconteceu foi que a mortalidade dos doentes que passavam o período entre a meia-noite e as 8 da manhã numa área do serviço de urgência era aos 30 dias, que eles tiveram que truncar aos 30 dias, que é clássico, a gente para sempre aos 30 dias, já que a mortalidade pós-hospitalar tem
Continua estes dias, portanto, o que acontece 2, 3 semanas depois ainda tem a ver muito com o hospital. A mortalidade aos 30 dias era 16% nos doentes que tinham estado a esperar dentro do serviço de urgência e 11% para os outros. Quer dizer, morriam mais 5 em cada 100 todos os meses. Em segundo lugar, a demora média eram 9 dias destes doentes que tinham estado a esperar num serviço de urgência e 8 dias nos que tinham sido internados. Os doentes eram todos iguais. Uns só ficavam na urgência porque não havia vaga e os outros entravam. A taxa de efeitos adversos foi dupla nos doentes que esperaram no serviço de urgência versus nos doentes que foram internados. Portanto, eu pergunto o que é que estamos aqui a falar quando falamos deste género de coisas. Estes dados existem, tudo isto nos obriga a refletir profundamente e, para mim, neste caso, ser privado ou público é relativamente indiferente. Vou contar uma última história de horror, já assim, ainda é de manhã, ainda podemos contar estas coisas. É uma história de horror. Qual é uma das doenças mais importantes que há na nossa sociedade hoje em dia? A doença de Alzheimer, claro. Há alguma medicação para a doença de Alzheimer? Não. Todas as medicações que existem, que foram aprovadas, têm um efeito relativamente modesto, efetivamente o impacto é quase nulo e têm preciso de risco que não são despiciantes. A indústria farmacêutica, na sua extraordinária criatividade, resolveu apostar nestas doenças generativas do sistema nervoso central e começou a trabalhar nas doenças para o Alzheimer para não só retardar o Alzheimer, mas para até eventualmente podê-lo reverter. Tem sido um fiasco. Basicamente tudo aquilo que acreditámos, que era aquelas miofibrilhas do cérebro, que ficam limpas com estes novos medicamentos, mas a memória mantém-se alterada na mesma. A perda da memória mantém-se. Não há um impacto real da perda de memória. Vem uma nova área, que é um anticorpo monoclonal, chamado lecanemab. O lecanemab é um medicamento que foi aprovado na América porque havia uma diferença numa escala de 18 pontos. Falando de coisas de memória, havia uma diferença de 1,6 no braço experimental e 1,2 no placebo. E baseado em 0,8 numa escala de 18, diz que aquilo funciona. Vai-se ver, os efeitos secundários são de uma extraordinária gravidade. É uma coisa chamada ARIA, que são hemorragias intracerebrais que destroem praticamente o doente. São coisas muito graves que aparecem acima de tudo em doentes de Alzheimer. Portanto, eles foram aprovados na América. Este medicamento foi aprovado na América. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a análise destes dados foi extremamente controversa, porque a EMA não só não aprovou. Os ingleses aprovaram, mas não pagam. Misteriosamente, há 15 dias a EMA, sem nenhum dado novo, reverteu a sua decisão e passou a ser aprovado. Quanto custa? 110 mil euros por ano por doente. Porquê? Porque tem que haver uma equipa devotada a dar estas injeções de 15 em 15 dias e tem que haver um plano de imagiologia profundo, desde resonâncias magnéticas às resonâncias magnéticas funcionais, que faz com que este seja o preço por ano. Portanto, resumindo e concluindo, aquilo que eu gostaria de trazer aqui era uma outra visão. Porque a visão dos meus colegas é muito melhor que a minha nesse campo. Queria-vos trazer alguns dos problemas que nós vamos ter que enfrentar e que provavelmente nos vão fazer com que nós, cada vez mais, deixemos de pensar nestas perspectivas do quem é que dá o quê, para pensar como é que eu vou ser eficaz e o que é que o meu doente quer. Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Eu não sou comentador, mas queria dar uma nota, complementar o que tu disseste, é que o Alzheimer hoje não é tudo na memória. Portanto, tu podes ter um doente que é despistado radiologicamente, que não tem Alzheimer, mas tem graves doenças de memória que não sabemos quais são. Tem saber. Sim. Vamos ter um comentador, mas eu, antes de comentar também, de passar a palavra ao comentador, queria dizer que concordo inteiramente com o Beja Afonso, concordo inteiramente sobre a falta de criatividade. E, puxando a brasa à minha sardinha, digo que no dia 10, no auditório Lobo Antunes da Faculdade de Medicina, vai ser apresentado pela Fundação Saúde um trabalho resultante de mais de 12 reuniões realizadas em todo o país sobre o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular e o lançamento do Observatório do Serviço Nacional de Saúde. E vai ver que há muita criatividade, porque está em causa, e concordo também com muitos que foi aqui dito, não é só, eu acrescentaria de uma forma mais precisa, o que é preciso é centrar no percurso, centrar o sistema de saúde no percurso do doente, e não é no doente em abstrato. Porque o nosso sistema de saúde tem que ter um sistema digital que permita centrar todo o sistema no percurso do doente, mais do que no doente em si em abstrato. Daria a palavra
Detém a palavra ao Dr. José Bento para fazer o seu papel de comentador, que se tem 10 minutos para isso, ou 2 perguntas da assistência. Falar pela iniciativa e por estes contributos e estes momentos de reflexão são sempre bons e contribuem muito para o desenvolvimento que todos queremos para o nosso Sistema Nacional de Saúde. É uma tarefa relativamente fácil, como devem calcular, depois destas intervenções, das quais eu não conhecia, apesar de conhecer as linhas de pensamento de qualquer um dos das excelentes intervenções que aqui vimos, nos diversos pontos de vista. Eu vou procurar fazer um exercício com muita humildade de tornar isto simples. Eu acho que nós tivemos aqui 3 ângulos de abordagem completamente distintos. Um primeiro, que eu colocava em primeiro lugar, apesar de ter sido a última intervenção, que é a lógica de abordagem para montar o sistema. Se nós baseamos na criação de valor em saúde, ou seja, com o mesmo custo ou um aproveitamento do custo de forma a obter resultados em saúde superiores, ou se o focamos no doente numa lógica que eu, se me permite, complementava com o Clinical Pathway, que ainda agora foi referido. Ou seja, nós organizamos o sistema à volta do Clinical Pathway. E eu diria que este é um ângulo de abordagem que nós podemos ter. Um segundo ângulo, muito claro e muito bem estruturado, não nos surpreende, pelo professor Pita Barros, em que distingue e fala de mercado, e fala de uma lógica como ele pode ser organizado numa perspectiva, ora financiamento, ora prestação, que eu comentarei e que acho também interessante a forma de abordagem e o ângulo de abordagem. E, naturalmente, uma abordagem que eu diria, mais sob o ponto de vista financeiro, mas eu iria transbordar, se me permite, para a componente política, na lógica que aqui foi abordada, daquilo que possa ser a reorganização ou os modelos de reorganização que podem ser estruturados para atingir estes objetivos. E, se quiserem, todos estes 3 ângulos eu julgo que estão completamente ligados. Se não, vejamos. A questão do público ao privado abordada numa lógica de Clinical Pathway, ou se nós quisermos organizar o sistema desta forma, não há privado. O privado é complementar. O privado não entra na gestão do doente. Nós não temos nenhum seguro de cobertura integral em Portugal. E, portanto, aquilo que acontece é que o Serviço Nacional de Saúde tem os cuidados primários, tem os cuidados continuados, gera o doente e, naturalmente, na falência deste sistema, ou intervalos, sejam eles de meios complementares de diagnóstico por intermédio das convenções e da prestação, seja por intermédio das listas de espera, no que diz respeito à cirurgia, pode haver essa liberdade de escolha. Não existe na cobertura de vida. Portanto, nós não temos em Portugal, existe noutros países, estes modelos estão desenvolvidos, e eu aqui vou fazer um parênteses muito rápido para dizer que vale a pena olhar para os modelos que estão a funcionar na Europa. Eu retirava o modelo americano, sabemos das suas falências e até pela nossa questão cultural e pelo nosso histórico. Portanto, nós temos que defender o nosso modelo porque é muito melhor e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde deve ser defendido nessa perspectiva, mas na sua essência, conforme aqui foi recordado nos primeiros slides, que é nós oferecermos efetivamente uma cobertura integral à população, mas uma cobertura integral não é fazer cirurgias, uma cobertura integral é estar com as pessoas desde que elas nascem até quando elas morrem e, portanto, a lógica que hoje se fala das rastreabilidades, da importância dos cuidados primários, do acompanhamento, da atribuição de médicos de medicina geral e familiar, passa por este último ângulo que foi aqui falado pelo professor, que tem a ver com o Clinical Pathway. O que é que nós vamos fazer para evitar efetivamente este gasto? E não basta olhar para o crescimento que nós temos do Orçamento de Estado nos últimos anos para perceber que efetivamente algo vai mal na organização. Podemos ter naturalmente crescimentos de variáveis macroeconómicas, como é o caso da inflação ou como é o caso da guerra, que podem fazer com que os produtos farmacêuticos aumentem o seu valor, também o mercado de trabalho cresce, mas isto em termos reais, e está aqui um especialista na matéria, isto em termos reais devia ser nulo, portanto a influência devia ser nula, sendo que o ganho deveria estar na forma como o dinheiro é utilizado ou na forma como nós utilizamos o sistema para fazer este financiamento. Ora, se este financiamento no setor privado é feito à peça e no setor público, agora com as mudanças que foram feitas da reorganização do sistema, com a criação das OLS, é feito per capita, a lógica muda completamente naquilo que é a abordagem ao doente. E, portanto, se jogarmos estas duas perspectivas, e gostei muito da separação que o professor Pita Barros faz do financiamento versus a prestação,
e aqui entrando neste comentário mais específico, naturalmente que a lógica de financiamento corroboro do artigo feito pelo Oscar, que vale a pena ver para percebermos esta distinção, mas na área da prestação, eu diria que para o cidadão, conforme aqui foi referido, é-lhe quase indiferente, não é? Se ele tivesse uma cobertura integral, era indiferente. E eu aqui recordo os modelos que nós temos na Europa em funcionamento. É o nosso, o Bismarck, que vem de origem inglesa e que é aplicado em Espanha. Aliás, na empresa onde estou também, que está agora a entrar em Portugal, nós fazemos gestão de cuidados integrados há 25 anos. Com o modelo Alzira, que julgo que é do conhecimento de muitos, portanto é um caso em Harvard, onde há 25 anos que se faz gestão integrada e que naturalmente os indicadores são conhecidos naquilo que é o acompanhamento da população, na diminuição das primeiras consultas, porque a população está mais rastreada, na retirada dos verdes e azuis dos hospitais, num acompanhamento de proximidade e depois num investimento muito grande naquilo que é a doença crónica e naquilo que são as situações hospitalares. E, portanto, é quase uma desmaterialização hospitalar, se quiserem, numa forma objetiva. Mas se olharmos, por exemplo, para modelos como, por exemplo, modelos que estão a ser aplicados na Holanda e na Alemanha, onde o dinheiro segue o doente, e que estão adaptados a uma determinada cultura, são modelos que têm apresentado melhores resultados clínicos, mas que têm gastos e que têm que ter toda uma cultura por trás que nós não temos e que consideramos também não ser a melhor. Portanto, este modelo que está em Portugal já deu provas ao longo dos anos que é aquele que tem que ser defendido, deve ser reestruturado e deve-se conjugar todas estas forças do setor privado e do setor público numa mesma lógica. Eu ouvi há pouco numa intervenção, na mesa anterior, quando se falava na questão das pessoas, uma das situações que as prendem para o Serviço Nacional de Saúde é terem que fazer urgências, e estão aqui vários médicos na sala. Nós fizemos agora um protocolo com o Governo e estamos a ajudar o Amadora Sintra a ter médicos de família nos cuidados primários. Temos outros modelos, porque estamos numa PPP de contratualização e temos encontrado essas soluções. Julgo que não é mudar o que está bom, que é o Serviço Nacional de Saúde e as suas regras, é também aplicá-las a quem queira entrar no setor privado e deve ser livre de o fazer, a bem da população, mas entrar dentro das mesmas regras e, portanto, a partir do momento em que existe uma maternidade tem que ter uma urgência aberta, a partir do momento em que está a cobrir uma determinada população deve seguir as mesmas regras e então aí sim haverá um modelo muito próximo do modelo que não tem dado muito resultado, que é o modelo francês. O modelo francês é um modelo híbrido. O nosso acionista, nós temos 52 hospitais em França e curiosamente foi um modelo que me suscitou alguma curiosidade de estudá-lo, porque na prática os hospitais privados podem entrar dentro do sistema, só que o seu perfil assistencial, a população que cobrem e aquilo que vão fazer está completamente determinado pelo Governo. Portanto, é uma espécie de uma PPP, mas com a propriedade. E, portanto, existe aí depois, claro que isto naturalmente leva-nos para outros problemas, como a lógica da seleção adversa, o Estado poder fazer um preço mais barato para os hospitais que são públicos e para os hospitais que não são privados, mas eu não queria, até porque não temos tempo para isso, queria apenas dizer que há 3 grandes correntes na Europa e que a nossa é correta, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser defendido, é isso que temos que fazer, mas temos que o integrar num sistema e o privado e o social são fundamentais. Eu pergunto se hoje fechassem as convenções, onde é que iam os doentes? Eu pergunto se hoje não houvessem alternativas para ajudas em combates às listas de espera, que volto a dizer, nós não estamos a gerir a vida da pessoa. Nós estamos, numa situação pontual, a ter a decisão clínica, e agora volto ao Clinical Pathway, a atribuição do médico de família no seguimento do doente, que deve ser o seu interlocutor para a sua gestão de saúde e que depois poderá interagir com as suas diversas escolhas, mas que tem que ter uma continuidade. E aqui o professor é especialista nesta matéria, e aqui o trabalhar os dados, o não repetirmos esta informação, o termos centralização desta informação e dar a posse desta informação ao doente. E a partir daí, o doente, naturalmente, aos diversos pontos que vai ter de contacto no tratamento da sua saúde, sejam eles dentro, fora do sistema, mas completamente validados, poder efetivamente não ter esta repetição e ter um acompanhamento, mas mais do que isso, poder ter uma proatividade do sistema. O sistema deve ser proativo na procura do doente e fazer essas rastreabilidades para evitarmos situações que todos vivemos, de quase ter que fazer escolhas.
que é uma situação dramática sob o ponto de vista social, porque não tivemos a precaução e não tivemos a montagem das redes de uma forma correta. Um apontamento apenas também para a intervenção quando falava na questão do financiamento e na questão mais política, na reorganização do privado. Uma pequena provocação. O privado sempre existiu, não é? Nós tivemos sempre consultórios privados. Portanto, eu tenho... Os meus familiares são quase todos médicos, eu não sou médico, mas via muitas vezes o meu avô com uma fila de pessoas no seu consultório privado. Portanto, o privado sempre existiu. Aquilo que se procura fazer, ou que o privado procurou fazer, veja-se os movimentos nos anos 90 e logo a seguir de concentração de laboratórios de análises clínicas, concentração de imagiologia, concentração de uma data de áreas e, naturalmente, nas unidades hospitalares. Hoje, um jovem médico tem muita dificuldade em abrir um consultório. Isso complexizou-se tudo muito, não é? Muito mais complicado. E deixe-me apontar também uma sugestão de pensamento, que é porque não há uma pessoa a tratar o doente. A multidisciplinaridade das especialidades, a criação das unidades funcionais, esta transversalidade tem que ser vista como um todo, não só no sistema, como na lógica organizacional. E, portanto, eu finalizava deixando a reflexão para que se defina, como disse muito bem, o Clinical Pathway, para que se definam estes caminhos. E nestes caminhos tem o Governo mecanismos para conseguir ter níveis de exigência, quer sejam eles de contratualização, e as PPPs não obtêm melhores resultados em saúde porque sejam melhores. Eu fui gestor público, fui gestor privado, e sou gestor do PPP e, portanto, não há melhores gestores públicos nem privados. Existem, naturalmente, mecanismos de flexibilidade da tomada de decisão, nomeadamente na contratualização e nos outsourcings, que permite alguma agilidade que, naturalmente, depois traduz em melhores resultados. Isto levanta-nos vários problemas políticos, a coerência territorial, como é que fazemos isto de forma transversal, mas já acontece nas câmaras, já acontece nas regiões. Essa era uma das questões que deixava no ar. E a última é, naturalmente, esta interação. É começarmos pelo que queremos para a população, como é que desenhamos estes Clinical Pathways e, seguidamente, estudar naturalmente os modelos de financiamento, deixar isso aos especialistas, como é que isto pode ser feito, como é que nós conseguimos, na conjugação destes fatores, introduzir valor e obter resultados para a população. E, portanto, muito haveria para dizer. Ok, muito obrigado. Eu eu tenho uma tendência para ser Só diria que, dentro da multidisciplinaridade, que acho que é uma questão muito importante, ela tem de começar na formação básica de todos os profissionais de saúde. E eu, neste momento, estou ligado a um projeto que é o DEVRA, que é uma escola de saúde e bem-estar, onde vai estar medicina, farmácia, psicologia, e eu julgo que hoje, nos Estados Unidos, há várias experiências desse tipo. Se não começarmos também por aí, nunca conseguiremos mudar o sistema. Portanto, eu já estou a falar demais, porque eu não sou comentador, mas dava a oportunidade a 2 perguntas ou 3, se alguém queira fazer. Manel? Pronto, temos o Manel Delgado e a Sofia. Mais alguém? Manel Delgado, primeiro. A Sofia já falou, portanto, o Manel Delgado ainda não falou. Eu tenho que convidar. Bom dia a todos. Achei muito estimulante esta mesa. Queria dar os parabéns a todos, porque saíram da sua zona de conforto e disseram algumas coisas que são importantes. O tema é a concorrência e a complementaridade. Eu diria que sou português há 72 anos, não tenho dúvida que há concorrência. Não vale a pena ter ilusões, não há complementaridade nenhuma, a não ser em pequenas situações em que o serviço público, por incapacidade de resposta, contratualiza serviços de prestação com o setor privado. Isso há em meios complementares, alguns, em certo tipo de consultas, de exames. Agora, o resto é concorrência. E é preciso que o Serviço Nacional de Saúde tenha consciência disso. Eu chamo a atenção para o seguinte: é o próprio Estado que alimenta esta concorrência, quando tem um subsistema poderosíssimo para o setor privado, que é a ADSE. Na medida em que, ao ter a ADSE, o cidadão não entra em complementaridades, o cidadão entra em escolhas. Como dizia o Pedro Afonso e bem, se eu estiver no Hospital da Cidade de Coimbra com uma espera para uma consulta de oftalmologia de 2 anos, evidentemente que vou ao hospital dele marcar a consulta.
óbvio. Porquê? Porque tenho capacidade financeira de ir pagar ou tenho um subsistema que me pode pagar. E, portanto, esta é a segunda dominante deste problema. É que quando nós criamos a concorrência, criamos mais injustiça social. É bom que tenhamos isto em mente. A concorrência é importante, eu defendo a concorrência, mas atenção que só pode fazer escolhas quem tem ou dinheiro no bolso, e o out of pocket em Portugal, ainda ontem estive a ver os dados últimos da OCDE, é o mais elevado da Europa, ou é quem tem dinheiro, ou quem tem subsistemas, ou seguros privados, que permitam condicionar esta capacidade de escolher. Porque o resto não tem escolhas. A pessoa da minha aldeia, da aldeia de lá dos meus avós, em Trás-os-Montes, fica à espera da resposta do serviço público. E vai morrer à espera da resposta do serviço público. Não tem escolhas. Portanto, quando nós assumimos que há concorrência, e é bom que todos aqueles que fazem legislação, eu quando olho para a Lei de Bases da Saúde fico com os cabelos em pé pela diferença que há entre a realidade e o que está na Lei de Bases. Aliás, queria chamar a atenção para a intervenção de Pedro Afonso, que disse, a meu ver, uma coisa básica. Há mais de 20, 25 anos que não há nenhuma reforma em Portugal no Serviço Nacional de Saúde. Tudo são remendos, o que tem ocorrido, não há nenhuma transformação, e ele até citou uma série de iniciativas que parecem novas hoje e que há 30 anos já tínhamos. As ULS, as USIFs, os CRIs, tudo isso é uma enorme fantasia em matéria de inovação, porque isto já existe há muito tempo, e o pior é que nunca disto resultou grande coisa. Acabaria com uma nota breve sobre, e isto é uma brincadeira, peço desculpa, eu vinha no carro para aqui, vinha a ouvir uma rádio, e entretanto entra um spot publicitário que dizia assim: SNS 24, a porta de entrada no SNS. Reparem nesta frase dita por um spot publicitário patrocinado pelo governo português. Isto significa, Clinical Pathways, falou-se aí, não é? Isto significa que o convite que os portugueses têm é que quando estão doentes telefonem para a linha Saúde 24. Eu pergunto, e o que é feito do conceito de médico de família? Onde é que ele está? Está atrás da linha telefónica? Não existe. O argumento muitas vezes utilizado de que não temos médicos de família suficientes para 1.800.000 portugueses. Mas então, e as pessoas do Porto, que têm todas médico de família, caem nas urgências como nós em Lisboa? Onde é que está o médico de família para essas pessoas do Porto? Muito obrigado. Acabei. Ok. Sofia? Está aqui, há mais alguém que eu não veja? Tem alguém? Muito obrigada. A parte da minha intervenção tinha a ver com o que o Dr. Manuel acabou de referir, portanto vou-me cingir aos outros pontos. Em relação à intervenção do professor Pedro Pita Barros, e aproveitar para devolver uma pergunta que a doutora Susana Oliveira me fez há pouco, que é, neste cenário, não é, em que claramente, eu concordo, sem pôr nem tirar, que há uma competição, até acrescentaria feroz, entre setor público e privado, pelos mesmos recursos humanos escassos e formados no país, então, como é que podemos atuar? Ou seja, nós conhecemos de outros países, e o Evidence-Based Policy é sempre uma excelente ferramenta. A existência de mecanismos, por exemplo, de limitação da proporção de pagamentos ao ato, limitação da tarefização ou da mercantilização da medicina e até hoje em dia já da enfermagem, de acordos coletivos de trabalho que possam ser transsetoriais, que não sejam exclusivos do setor público e que, portanto, possam ser alguns limites. Por exemplo, a Dinamarca faz isso. Há limites remuneratórios e há limites, independentemente dos profissionais trabalharem em certos setores, porque se percebe que o efeito da sua profissão não é exclusivamente fechado a um dos setores. Portanto,
havendo estas ideias e havendo estas pistas, como é que então podemos atuar na regulação desta competição entre público e privado pelos mesmos recursos humanos da saúde? Portanto, esta era uma pergunta. A outra questão tinha a ver com a intervenção do Dr. Pedro Beja Afonso, que, pelo que eu percebi, se percebi bem, entende que nós fundamentalmente não estamos a concorrer entre público e privado, porque eu sendo economista da saúde, aquilo que eu conheço sobre a realidade da coexistência entre um setor público e um setor privado é que o papel de um setor privado grande, e nós em Portugal neste momento temos, comparativamente face a outros países da Europa, um setor privado com uma dimensão económica bastante significativa, bastante mais significativa do que os países com que gostamos de nos comparar com os Serviços Nacionais de Saúde. Portanto, o peso e o papel do setor privado não é irrelevante na economia da saúde, isso está mais do que estudado, e na comparação de sistemas de saúde, nem para o acesso, nem para a qualidade dos cuidados, nem para a despesa, não é? Portanto, sistemas em que o setor privado tem um peso maior não são sistemas que coletivamente gastem menos, nem muito menos para a equidade, que foi o ponto que trouxe o Dr. Manuel Delgado. Portanto, como é que nós atuamos em termos de regulação na limitação deste setor, se é que ele deve ser limitado, a uma dimensão desejável? Uma dimensão desejável. Eu concluo já. Também gostava de perceber, numa lógica de centralidade no cidadão, como é que isso é possível de compatibilizar com a lógica do consumo à peça. Ou seja, o argumento é: eu preciso de ir ao oftalmologista e, portanto, vou ao setor privado. Ok, mas então quem é que olha pela minha saúde de forma integrada se eu estou a partir do doente aos atos, não é? Em vez de ter uma abordagem integrada? Portanto, qual é o papel do médico de família e daquilo que é o fundamento de um Serviço Nacional de Saúde num sistema em que nós, quer dizer, somos cirurgias, somos radiografias, mas não somos a centralidade, de facto, posta no doente. Depois há todo um conjunto de matérias relacionadas com a concorrência, de facto, e nós não nos podemos esquecer que por trás do setor privado estão empresas. Portanto, a concorrência tem mecanismos de regulação de preços, mecanismos de regulação de licenciamento, mecanismos de regulação da concentração horizontal e vertical, mas isso são temas para teses de mestrado ali dos alunos do professor Pedro Pita Barros, que eu depois lhe falarei, se calhar no intervalo, porque levava-nos aqui a muito debate sobre público e privado. Obrigado, Sofia. Eu julgo que do Manel não houve grandes perguntas. Se quiser, além da mesa, fazer um breve comentário, porque estamos já muito perto do tempo. Ok, muito bem. O breve comentário. Vou começar pela pergunta da Ana Sofia, que é o que fazer. Portanto, vou dar a minha lista de tópicos do que é que eu faria se tivesse a capacidade de determinar o que pode ser feito. Primeiro, conhecer o que está a ser feito por todas as OLS e dentro delas em vários pontos, como foi referido há bocado pelo Luís Gouveia, há muitas coisas que estão a acontecer, tudo isso merecia ser compilado e perceber-se qual é, dentro do quadro atual, a flexibilidade que já é usada nessas lógicas de retenção. Segundo, recolher toda a informação de todas as entrevistas em todos os sítios que estão a ser feitas sobre estas questões de retenção. O quadro que foi dado pelo Daniel há bocado é excelente para começar, eu acho que é um ponto de partida que devia ser aproveitado para dar um enquadramento comum a tudo isso. Portanto, primeira parte, stock-taking, tudo o que está a ser feito antes de começar a fazer mais coisas. Uma parte que me parece importante fazer depois de ter esse conhecimento é falar com as novas gerações para conhecer como é que os diferentes elementos dentre elas se coadunam, sendo que provavelmente teremos que aceitar que haverá diversidade de preferências dos nossos profissionais. Portanto, teremos que ter essa flexibilidade. O ponto seguinte será o treino da gestão intermédia com base nestes elementos anteriores para garantir que as próprias organizações no seu funcionamento normal têm esta preocupação de usar a flexibilidade que têm em vez de simplesmente responder às ordens da tutela. Mais uma vez está um pouco alinhado com o que o Daniel falou há pouco. Tem que haver também o treino da gestão de topo e não só da gestão intermédia, para haver transparência de regras e para, de um ponto de vista central, se aceitarem soluções locais sem ter que impor a mesma solução em todo o lado. Isso muitas vezes é difícil de politicamente gerir, porque há sempre alguém que assinala que foi discriminadamente, tem que ser pensado como é que se faz. Verificar adequadamente todas as regras que são adotadas e que são criadas, e normalmente nós vamos tentar ter regulação a dizer algo, esse algo normalmente não antecipa as reações das pessoas, nem das entidades, neste caso privadas, que podem reagir a isso. Basta olhar para todos os incentivos que nós tivemos para fixar médicos, que nunca resultaram, muitas vezes não se percebendo porquê. Uma regra que me disseram que existe, que eu não tenho a certeza se existe, que não fui verificar na lei, mas que se existe, parece-me que seria daquelas que era fácil antecipar, que é, se um médico de família vier para o Sul, depois para voltar para o Norte tem que ter autorização do serviço onde está no Sul.
Isto é uma barreira à saída dele do Sul, que obviamente se torna uma barreira à entrada dele de vir para o Sul. E este tipo de barreiras são facilmente antecipáveis, que têm papéis perversos, e isso deve ser tido em conta nestas partes. Último ponto, deverá haver, num pensamento estratégico, no Serviço Nacional de Saúde, e estou a dizer Serviço Nacional de Saúde e não Ministério da Saúde de propósito, sendo que provavelmente ter esse gabinete a partir dos estudos de acompanhamento permanente, que pode ser feito pelo Planap, portanto devolvo o trabalho para fazer, de modo a que haja permanentemente uma capacidade técnica de olhar para este problema e antecipar o que é que são reações. Este é o meu plano geral. Posso fazer um outro comentário genérico aqui? De certa forma, todas as intervenções acabaram por fazer aquilo que eu tinha medo que fizessem e que eu procurei não fazer. Misturar financiamento com prestação. O Manuel Delgado resumiu tudo, dizendo que quando falamos de prestação é inevitável ter concorrência. Sobre os 5 milhões de pessoas com seguro de saúde, isso movimenta 5% da despesa em saúde em global e nunca fez diminuir os pagamentos diretos, que também se foi feito. E, portanto, os seguros de saúde não são, de facto, solução e as pessoas procuram escolhas que pagam diretamente, e isso, estou de acordo que é um problema que nós temos que lidar. Quem quer mais já um comentário? Aqui o Pedro. Não, sim. Foi solicitado. Exato. Acho que, naturalmente, o tema que estamos aqui a discutir é um tema altamente complexo, que teríamos que discuti-lo muito mais do que uma intervenção simples aqui, 2 ou 3 minutos. Eu, na realidade, como gestor de saúde, sempre achei que, de facto, há pouco falei sobre isso, que os hospitais públicos, e já falávamos disso nas agências, a seguir precisavam de ferramentas de gestão, como já foi aqui dito, para criar mecanismos de eficiência, atratividade das pessoas, contextos organizacionais mais positivos e, portanto, continuarem a prestar e evoluírem na sua prestação de cuidados capazes. E é isso que eu sinto do lado, agora que estou a gerir hospitais privados, de facto, naturalmente, que temos ferramentas deste lado, há ferramentas de gestão, e eu diria também, não só de gestão, mas um potencial de alinhamento de vontades de todas as partes, porque no final do dia o que nós queremos mesmo é que as pessoas sejam bem diagnosticadas, entrem rapidamente no processo resolutivo da sua doença, sejam tratados rapidamente, e nesse sentido sinto que todos aqueles que trabalham nas organizações que dirijo conseguimos ter um alinhamento sobre essa vontade diferente daquilo que foi a minha experiência nas outras organizações, onde há pessoas de facto que estão muito alinhadas com isso, mas nós não encontramos também pessoas que não estão de facto alinhadas sobre isso, é muito difícil alinhar todas. Agora, eu acho que há aqui um ponto essencial, que também sempre achei, que de facto há aqui a questão da liberdade de escolha parece-me um ponto essencial. E acho que sobre aquilo que é a instalação ou não de infraestruturas privadas, acho que não deve haver nenhuma limitação, acho que cada um deve fazer as suas escolhas racionais, o cidadão fará a sua escolha racional e o investidor também fará a sua escolha nacional. Eu acompanho a questão que o Manuel disse ali, de facto, sobre os restantes pessoas que podem não ter um acesso a cuidados, como referiu no interior. E é sobre esses, exatamente, é sobre isso e sobre todos em geral, mas eu acho que, de facto, temos que ser criativos e encontrar políticas diferentes, soluções diferentes, e não tem que ser iguais para todo o sistema. Acho que o sistema, como referi há pouco, precisa de inovação. As USFs, refiro novamente, surgiram dos modelos alfa e dos RREs, e depois surgiram as USFs, e nós neste momento não temos outros modelos no sistema que permita avaliar e depois expandir para perceber de facto como é que é a forma mais eficaz e efetiva de nós continuarmos a tratar bem as pessoas e colocar as pessoas no centro do sistema. Deixem-me só dar aqui de facto uma nota. E aquilo que se passa nos hospitais que eu faço a gestão e nos restantes, de facto, há um acompanhamento contínuo da pessoa, e há hospitais da Luz e de outros que têm maternidades, têm pediatria, e temos uma forte medicina geral e familiar nas nossas unidades. O que eu sinto também é que aqui há vantagem, de facto, e temos uma medicina de equipa, uma medicina multidisciplinar, e de facto não é a relação com o público, essa sim é uma relação pontual, e de facto o doente vai fazer a cirurgia e depois volta ao seu hospital, o doente vem fazer um exame para as unidades que têm cuidados convencionados e depois volta ao seu hospital. De facto, não há uma relação de continuidade de clinical pathway com o doente, mas nos restantes há esse potencial, e as próprias seguradoras, elas próprias também já estão a investir numa medicina preventiva, e muito bem, com check-ups e outro tipo de introduções. Portanto, eu acho que
Eu percebo o tema, naturalmente, da competição, e competimos, naturalmente, como eu referi, há uma competição por recursos. Eu perco recursos, nós, sem recursos para o público. Aliás, está ali o enfermeiro diretor do Hospital da Luz de Coimbra, e de facto há enfermeiros sem para o público, e há um movimento mútuo, e as pessoas, eu também parto do princípio que farão sempre as suas decisões mais racionais, e portanto há coisas que o público dá que os privados não conseguem dar, há coisas que os privados conseguem criar ambientes diferentes que o público eventualmente pode não conseguir criar. O que é que eu sinto, e este nível de partilha daquilo que possa ser as motivações dos médicos que vão integrando os nossos projetos clínicos? Um deles, na realidade, tem a ver com o desgaste que é a relação dentro da organização. O que eles me dizem é que, de facto, e para quem trabalha muito na urgência, como já referimos, tudo é difícil. Para se realizar um exame que está de um doente internado é difícil, tem que se andar a pedir um favor a um colega, há um desgaste emocional muito grande, as pessoas chegam a casa muito esgotadas e, de facto, as pessoas chegam a um ponto, e aquilo que eu sinto, e também partilho convosco, é aqueles profissionais que neste momento estão a mudar, e falo naturalmente do Hospital da Luz de Coimbra, aquilo que eu faço a gestão, e também da Aveiro e os outros, mas do Hospital da Luz de Coimbra, que estão a mudar de vida, é uma geração entre os 40 e os 50, não é tanto uma geração nova, é uma geração entre os 40 e os 50, que já vivenciou 20 ou 30 anos de um regime e não quer repetir os 20 ou 30 anos para a frente, porque não vê de facto que a organização vá melhorar e vá no sentido daquilo que são as suas percepções de profissionais, da forma como quer exercer a medicina. Não sei se há mais alguém. Eu queria só mesmo um comentário final, enfim, só acrescentar, porque na minha intervenção não fiz referência e acho que é relevante, que foi o carácter de eu diria, estas diferentes soluções que têm sido encontradas, e quer em termos de prestação, quer em termos de modelo de financiamento, permite-nos uma coisa que foi aqui referida, julgo que quer pelo professor Pinto Barros, quer pelo Beja, que é o benchmark, a lógica que aqui foi utilizada, por exemplo, no caso das PPPs, e os estudos que foram feitos por diversas entidades independentes em termos de resultado, e portanto nós temos a oportunidade de fazer nas diversos modelos que temos hoje, portanto a falta da tal reforma que falava muito bem o Manuel Alegado, nós podemos comparar e, portanto, temos hoje dados suficientes, olhando para os modelos que estão em funcionamento da Europa, olhando para a importância que o setor privado, conforme aqui foi referido, e olhando para uma oportunidade única que temos no Serviço Nacional de Saúde, tendo em consideração que não estamos a fazer uma reforma, mas uma reorganização do sistema, e eu calculo que ela não se irá manter permanente, pelo menos é isso que o Governo anuncia, é que as próprias ULS terão que ser revisitadas no seu próprio modelo de financiamento. Há uma oportunidade única para utilizar benchmarks, para perceber o que é que resultou e tentar aproveitar o bom. Isto para a referência que fizeram ao benchmark, que eu acho que é sempre muito, muito boa. Obrigado. Eu agradecia até os terem despido das funções. Queres falar aí um bocadinho? Eu estava admirado. Se algo também sai desta sessão, é a ideia de concorrência entre ideias, certo? E, portanto, nós às vezes também gostamos de ter alguma concorrência, e quando estamos a falar da evolução do Serviço Nacional de Saúde, se calhar essa concorrência é possível. Agora, o comentário que eu tinha aqui, na parte de prestação público-privado, que queria deixar como ideia para refletirmos sobre o que se passa aqui é, se olharmos para a prestação de cuidados de saúde, na ideia de percurso clínico, no que quiserem, como organizações que têm que decidir, se olharmos para o Serviço Nacional de Saúde, ele provavelmente hoje em dia funciona muito menos como rede nesta componente de inovação do que funcionam os operadores privados, que têm redes mais coesas, no sentido em que o Serviço Nacional de Saúde tem uma rede coesa na malha legal, mas não na malha de partilhar experiências. E, portanto, nós temos aqui quase como um certo paradoxo, que é a entidade que é legalmente mais coesa por ter as regras para todos, é aquela que organizacionalmente acaba por ter menor flexibilidade, sendo que em todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde existem experiências interessantes que passam debaixo do radar político e que era interessante que as outras conhecessem também. Portanto, aqui a minha contribuição para a concorrência de ideias é devíamos aproveitar melhor todas estas inovações e estas melhorias que vão sendo feitas para benefício de todos. Pode ser que as experiências do OLS nos deem esse terreno. Agradecia a todos, como estava a dizer há pouco, os terem despido um pouco até das funções que desempenham do vosso dia-a-dia e terem dado um contributo baseado na vossa experiência em diversos setores
e acho que foi um debate bastante útil e pedia uma salva de palmas para todos. Muito obrigada, professora Aranda, muito obrigada a todos os participantes também desta mesa. Foi, de facto, sem dúvida, muito importante. E vamos passar já de seguida a... Diga? É já de seguida, pelo menos é o que está no programa, professor. É agora? À sessão de abertura, portanto, eu chamaria para o palco o Dr. Carlos Alves, vice-presidente da Casa do Infarmed. Chamaria também o Dr. Carlos Galamba, da Associação da ACSS, que também penso que está presente. Vamos ter também connosco, via vídeo, a presidente da International Hospital Federation, e depois vamos então receber o professor Carlos Pereira Alves, que saiu por uns minutos, mas que volta já de seguida. E depois então teremos o almoço, mas antes disso, a sessão de abertura. Ainda estão a arrumar a mesa, mas será...